nosso podcast Conexão e Fé. Estamos aqui com duas pessoas magníficas, não é? Estamos com Aldrin Fonseca, com o Padre Ernesto, que é o pároco aqui da Nossa Senhora do Brasil e que todos, não é? A grande maioria já conhece toda a vocação do Padre Ernesto. E nós vamos hoje conversar neste momento sobre propósito, vocação e escolhas. E aí nós vamos aqui nos deliciar em entender o que eles vão contar pra gente, não é? Como que foi essa escolha do propósito, como está sendo o caminhar da vocação e como está sendo os desafios da escolha que diariamente a gente precisa fazer. Então, vamos começar com o Padre Ernesto, para que ele nos conte como é que foi, não é, fazer essa trajetória. Olá, amigos, amigas. Olha que alegria a gente poder compartilhar nesse momento tão rico com a presença da Grace Kelly, o Aldrin e a sua presença, a sua atenção, falar desses temas tão presentes na nossa vida, que é o propósito, né? Nada acontece por acaso, tudo tem um sentido. E o propósito, ele vem desta oportunidade que temos de escolher. E para isso, a habilidade, a vocação. Então, hoje vamos conversar nesse momento sobre esse propósito. E o propósito na minha vida, ele nasce já do conceito de uma missão que Deus tem para nós realizar, para mim realizar. Então esse propósito está ligado ao zelo pela vida, e a vida conectada com a alegria, sempre conectada com o bem. Esse propósito que deve nos mover, ligado a uma constituição familiar, de pai, de mãe, de irmãos, de família. E daí o conceito que nós vamos conversar aqui sobre vocação, sobre escolha, ligado ao propósito. Ter o propósito de sempre estar conectado com o bem, não permanecer na tristeza, não permanecer ali no mal, porque isso vai nos dar propósitos ruins, né? E esse conceito vem do amor de Deus, dessa experiência amorosa que Deus tem para com cada um de nós. Antes de chegarmos ao ventre da nossa mãe, Deus já tinha você, tinha a mim no pensamento dele e já desejava. Isso é que deve nos levar ao propósito, sempre escolher a alegria, o bem e a vontade de promover essa presença da felicidade, compreendendo com felicidade como sinônimo de santidade. Nessa linha, Padre Ernesto, como é que tem desafio, não é? Como é que foram os seus desafios aí, mesmo tendo toda essa estrutura, mas foi desafiador ou foi suave esse seu caminhar? Compreendo, Grace Kelly, você que está aí também conectando conosco, que os desafios é um processo natural, porque a nossa natureza é limitada. Então surgem desafios do corpo, desafio das nossas próprias limitações, as dificuldades, o próprio a mim como padre, o pecado, as escolhas erradas que fazemos. Isso precisa admitir a todo momento. Agora, os desafios devem ser medidos sempre com aquilo que nós conectamos. Se nós conectamos sempre com a alegria, com a busca da felicidade, e aí eu coloco a busca de Deus na vida, e fazer essa experiência, reconhecendo este vaso de barro, que sou eu, e reconhecendo o oleiro é amoroso. Então, os desafios, ele é algo que deve ser encarado não como algo ruim na nossa vida, né? Eu nasci numa família e fui privilegiado, né? Uma família muito cristã, católica, um pai, uma mãe, uns irmãos que sempre entraram nesta linha da busca de uma vida mais humana, mais fraterna, mais divina. Então aí vai surgindo os desafios, que são as próprias tentações de
a gente conectar com a base terrena, com os apegos, isso na vida familiar. Uma vida sempre muito humilde, muito simples, mas isso poderia ser um desafio, ao mesmo tempo uma oportunidade, né? De a gente olhar a vida sem esses arranjos e apegos, de ficar reclamando. Então, esses são os desafios. Ali logo no início, mas que foram ali curados com essa busca de conectar com a felicidade, com o bem. E tem os desafios econômicos, sempre o aperto, os desafios dos relacionamentos, mas a conexão com a felicidade foi sempre uma superação. Muito bem. E agora vamos entender o Aldrin, né? Como é que foi isso, Aldrin, na sua vida? Conta pra gente um pouquinho. Bom, então, primeiro agradecer aqui o convite, né, estar participando desse podcast aqui maravilhoso, né? Um abraço para todo mundo que está nos vendo aí. E então, na minha vida foi assim também. Eu gostei de ver o que o padre falou aqui, dessa nada é por acaso, dessa conectividade. Tudo é energia em movimento e tudo está condensado. O que me diferencia desse microfone? O átomo é o mesmo, mas a formação atômica que é diferente. Por que minha mão eu posso fazer um carinho ou eu posso machucar uma pessoa? A mão é a mesma, eu não troco de mão para fazer isso. Então depende da atitude, da minha ação, do que eu estou planejando para isso. Então por isso que é muito importante. E quando você citou que as escolhas que a gente faz na vida são muito importantes, que vão direcionar nosso caminho, mas eu costumo ter uma analogia que é o seguinte: a cada escolha você tem muito mais renúncias. Por exemplo, se eu escolho tomar Coca-Cola, eu renuncio a tomar Fanta, Sprite, Guaraná, e aí eu vou uma leva de coisas. E aí eu vou para outra linha ainda, que não é só dos refrigerantes. Eu estou renunciando também a beber cerveja, beber água, ou estou renunciando em não beber nada. Então, olha só, quando você escolhe uma coisa, o seu volume de renúncia é muito maior. Quando você viu o seu chamado para o padre, você renunciou a ser engenheiro, ser pedreiro, ser todas as profissões para se dedicar a isso. O que você pode fazer? Você pode conciliar, sim, você pode misturar Coca-Cola com Fanta, não tem problema nenhum, é gosto. Mas aí você está perdendo a escolha, né? Você não teve certeza da sua escolha. Então, quando você for fazer uma escolha, cuidado, porque o número de renúncias são muito grandes. E quais foram as suas renúncias para o seu propósito? As renúncias são constantes, né? Porque o que acontece é o seguinte: quando eu faço um planejamento para o Natal. Ok. Então hoje eu parei aqui e falei assim: bom, no Natal eu vou planejar isso, isso e isso. Está tudo certo. A pessoa que vai chegar no Natal para executar isso, o Aldrin que vai chegar lá, não é o mesmo que planejou. Então pode ser que o que eu vou obter lá não vai me agradar. Então, você só não pode desistir no meio do caminho. Desistir não. Entendeu? Você tem que ter resiliência, você tem que ter foco, tem que ter um planejamento bem feito. Mas quando você chega lá, ou no meio do caminho, você pode mudar de rota. Eu estava indo para esse caminho, eu decidi que eu vou por esse. E aí, o que significa? Você fez um novo planejamento. Mas quando a gente olha dessa forma, ok, mas o que te leva a não escolher um caminho que vai ser muito mais tempestuoso, e mesmo com aquele sabor de aventura, para um caminho mais coerente, mais estruturado, mais sereno, né? Tudo tem um preço, né? Tudo na vida tem um preço. O universo ele nunca vai te dar nada. Ele vai trocar com você, tá? Em qualquer situação. Aí você tem troca de tempo, você tem troca financeira, você tem troca de relacionamento, você tem troca de várias coisas. Então, o que acontece é o seguinte: quando você faz uma opção, o que você quer? Você quer conforto. Você quer o seu bem-estar, né? A famosa zona de conforto, né? Eu brinco que é o seguinte: é mais zona que é conforto, porque não tem muito. A pessoa fica ali no mundinho que ela acha que é um mundinho bom, mas ela não conhece nada, né? Então, por exemplo, é só você você vai na sua cidade, por exemplo, você vai numa serra da cidade e olha a cidade lá de cima, você fala assim: gente, esse povo todo aqui é os problemas, é isso aqui que está todo mundo? Eu fico pensando na cabeça do astronauta.
que ele vê a terra de fora. Ele fala assim, é ali que está a confusão, é ali que está as brigas, é ali que um cara falou assim, hoje eu vou fazer isso e não fez, o outro sabotou, o outro ajudou. Quer dizer, é ali que está tudo. E mais alto ainda, eu fico vendo Deus. Eu fico vendo Deus falando assim, putz, o que está acontecendo ali? É ali na terra que está dando essa confusão de política, de tudo isso aí, é ali que está acontecendo tudo isso. Então, voltando à sua pergunta, é o seguinte, você vai buscar o melhor caminho, só que você tem que ter inteligência de saber dessa troca. Porque na hora que você saber uma troca, você sabe que se eu dedicar pouco, se eu der pouco, eu vou receber pouco de volta. Então, o universo, ele te dá tudo em dobro. Então, se você não está satisfeito com o que você está recebendo, comece a olhar o que você está enviando, porque você está recebendo em dobro. Padre Ernesto, e como é que o senhor olha isso nas suas escolhas, no seu caminhar e nessa ideia de entender entre propósito, vocação e os desafios para isso? Essas três realidades, elas estão presentes na nossa escolha, né? O propósito, a vocação, ou seja, reconhecer os seus talentos. É sempre necessário verificar que nós temos muito mais talentos do que limitações. Então, nós precisamos estar ligados, conectados ao talento, sempre à disposição de olhar o que tem de ser de bom em nós, porque isso nos cria autoestima, né, para manter os propósitos. A vocação, compreendendo que é um chamado, nós assim compreendemos, é a palavra que vem do latim, vocare, chamado. O propósito entra na resposta, e essa resposta ela traz o critério da escolha. É necessário que a gente tenha essa consciência, como lembrou o Aldrin, que nós temos que escolher. Não adianta ficar em cima do muro, ou sendo indiferente, a conta vai chegar. Nós temos que fazer a escolha, sempre. E nessa escolha, ser iluminado por essa causa, a causa sempre da prática do bem. Então, até quando nós não escolhemos, o Aldo lembrou, falou, se eu escolho beber um refrigerante, eu deixei de escolher uma gama de outras coisas. Até quando nós imaginamos, não vou escolher nada, já escolheu não escolher. Então a vida é feita de escolhas. Olhando os propósitos, propósito é sempre olhar, eu preciso promover o bem e compreender que a minha felicidade ela está em realizar o projeto, promover a alegria no outro. Há sempre um questionamento, Grace, para nós padres, olha, como viver o celibato, é um desafio, realmente é um enorme desafio, né? Nós somos feitos para o relacionamento, então como viver esse prazer que talvez a vida não celibatária traz, é sempre lembrar que uma ação como nós estamos aqui, eu estou sentindo no meu coração que estou ajudando a gerar alegria, isso me traz um prazer. Esse é o prazer que talvez a dimensão da sexualidade ela gera na vida do casal, na vida, e precisa gerar na minha vida. Então, esse é o propósito, né? De sempre eu sentir prazer naquilo que faz. Quando alguns trazem, mas é uma rotina, fazer, aí é fim de linha, né? A pessoa perdeu o norte, como se diz lá na roça, né? Mas quando fala fim de linha, pensa assim, ó. Quando a gente está escolhendo alguma coisa, você deixou de escolher, naturalmente, né? Mas quando a gente consegue entender essa relação em que se eu vou fazer o bem, eu vou receber o bem. Mas e quando eu não recebo o bem, quando eu faço o bem? Como é que é lidar com isso nesse desafio, sabendo que está usando a vocação, você sabendo que está no caminho que você escolheu, e que você tem uma devolutiva negativa? Como que é isso para um sacerdote? Depois, como que é isso para um coach? Como que é isso para um empresário, para um gestor? Como que é isso? Ótimo, que pergunta bacana, né? Muito boa e proposital para o tema. Aí, a humildade. A humildade é uma virtude que nos leva a enxergar sempre o que eu posso fazer para deixar o outro melhor. E na humildade eu preciso identificar referências.
Para mim, como gente, tento ser gente boa, depois como cristão, reconhecer Cristo como Senhor. Diante desses desafios, eu sendo cristão, e como cristão, eu amo a Igreja Católica, que me dá subsídios para mim religar ao Cristo. E essas referências, depois eu vou buscando também referências de tanta gente boa, olhar os bons exemplos das pessoas, como que elas também lidaram com essas contrariedades. Quando a gente faz o bem, não é fácil. Então, primeiro, ter humildade, que eu tenho o direito de ficar triste naquele momento. Eu não posso manter-me na tristeza. Agora, sempre olhar a referência maior, que é Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo lidou com essa situação? Como que ele se relacionou? Por que a humildade? Porque a humildade me faz abrir meus olhos para todas essas referências e lembrar que eu não sou dono da verdade. Preciso ter humildade de olhar e ali chegar a uma escolha de que eu preciso, no meu coração, na minha mente, guardar sempre coisas boas. E pode ver que Jesus, ele sempre procurava guardar o lado bom e transformar. Né? Ele chegou a transformar a cruz, que era motivo de condenação, de escândalo, ele transformou em poder para o Pai, para a salvação agir. Né? E Jesus diz, o que o Aldrin lembrou agora há pouco, se alguém quiser me seguir, a liberdade. Isso é demais, só Deus pode ser assim. Depois, outro passo, renunciar a si mesmo. O outro passo, tomar a cruz e aí, siga-me, olhar para ele. Demais, né? Aproveitando, então, é o seguinte, o que acontece com esse fazer uma coisa esperando a troca, a gente é viciado nisso. Quando você paga uma coisa, você quer receber na hora. Entendeu? Então, assim, por mais que você compre uma coisa na internet, você fica naquela ansiedade, que hora que vai chegar, que hora que não sei o que tal. Você está acostumado àquilo. E o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Né? E lembrando ainda que nós temos uma contabilidade de vida. Então, tem hora que você está fazendo uma coisa, só que você está negativo. Então, você está só cobrindo o seu saldo ali que ficou negativo para voltar para a posição. E tem gente que está negativa aí na vida. Como é que a gente cobre saldo negativo com a relação com Jesus? Como é que é isso, Padre Ernesto? Então, aí é importante ter um discernimento da gente olhar que esse saldo positivo, ele é um investimento. É um investimento. Compreendendo um pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que nós somos todos estrangeiros, nossa pátria é o céu. E quando nós estamos vivendo num país estrangeiro, você não investe tanto lá. Você costuma enviar para investir na sua pátria. Né? Então, superar esse saldo negativo é cada vez mais buscar fazer esse investimento. Admitindo sempre que nós somos sujeitos à fraqueza. Né? Admitir essa fraqueza, porque a própria fraqueza ela passa de um erro, de uma limitação que a gente acabou cedendo, ela passa a ser um investimento. São Paulo chegou a dizer ao povo de Corinto, dizia, gente, eu tenho uma fraqueza, eu não consigo, é um espinho na minha carne, mas é na minha fraqueza que Deus me fortalece. Então, inclusive, nada é perdido desde que a gente coloca o bem, não coloca a raiva, não coloca sentimentos negativos, mas coloca... Só o fato de num saldo negativo, eu reconhecer esse saldo negativo, tem que me fazer enxergar onde estão meus exageros. E aí eu já vou começar a fazer o processo de cura. A caridade, ela entra nesse movimento de ajudar o saldo negativo? Né? O que você acha? Então, sem dúvida, tá? A caridade, a gratidão, tudo isso. E uma coisa interessante do turista, né, dos seres estrangeiros, que o pessoal não acredita em ET. Nós somos ET. Nós somos extraterrestres, porque nós somos do céu. Né? Então, aí, nós somos uma prova viva que existe extraterrestre. Então... então, que nós não somos terrenos, né? Estamos fazendo uma experiência. É um ser espiritual fazendo uma experiência humana. Temos aí, né? a estrutura da alma, do espírito, né? Por isso sempre... E como que é essa parceria? Porque aqui, na sua comunidade, tem muitos trabalhos
que dá possibilidade para essa integração, porque uniu aí uma vocação com o propósito a gente sabe que tem um monte de trabalho voluntário, né? E também sei que o Aldrin tem aí trabalhos e tal. Então, conta um pouquinho pra gente disso. Então, eu acho que é o seguinte, é aquela velha ditado, faço bem sem saber para quem e sem esperar retorno, né? A conta vem. O plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. Então, se você está querendo colher chuchu, não planta feijão não, que vai vir feijão, né? Então tem essa linha. E o que acontece é o seguinte, a gente vem com o discernimento do certo e errado. Tá? Você pode pegar um bebezinho que na hora que ele vai crescendo ali, tendo conhecimento do que ele está se tornando, ele já vem com conhecimento certo e errado, né? A natureza é tão perfeita, porque, por exemplo, o que está se vendo hoje biologicamente? Muitas crianças estão vindo sem o dente ciso. Por quê? O organismo está entendendo. Se o pai e a mãe for lá e remover o dente ciso, o organismo deles fala assim, então, peraí, na formação de nova criança não precisa do dente ciso, porque eu vi que os dois removeram isso. Então, isso é uma evolução da espécie humana, né? Da mesma forma que a longevidade que existe hoje, do raciocínio, de tudo isso, é diferente dos nossos antepassados, né? E o que acontece nisso tudo é o seguinte, qual que é o grande desafio da humanidade? É justamente entender ele como uma pecinha do quebra-cabeça. Quando você entende que você faz uma sociedade, o que você está fazendo de bom para o outro, ele é bom para você também, porque você está melhorando o meio. Né? Qualquer coisinha é o efeito borboleta, né? Uma coisinha que você faz aqui pode não ter o efeito que você esperava aqui, mas vai ter lá na frente. Esse processo que a gente está fazendo aqui, de levar o conhecimento para as pessoas, é exatamente isso. Quantas vezes a gente está ali, ou na igreja, ou em alguma conversa, a pessoa fala alguma coisa e você fala assim, pô, isso é para mim. Né? Por quê? Porque você estava preparado, você estava receptivo para ver aquilo. Você não estava distraído. O grande problema hoje, na modernidade, são as distrações. Por que o animal que puxa a carroça tem que ter aqueles bloqueios ali? É justamente para ele não distrair com nada, porque senão ele assusta, ele puxa para o lado e vai acontecer um acidente, provavelmente. Então a gente está cheio disso. O smartphone é um roubador de foco, né? E tudo mais, depende de você. Se sua mente não estiver treinada para isso, você vai se permitir, a cada momento, você vai inventar uma desculpa para não ter continuado aquilo. E aí, o mundo está muito mimizento, muito vitimizado. Está complicado viver. Você não pode falar nada porque você é homofóbico, você não sei o quê. Você tem que tomar cuidado, porque senão eles te negam, entendeu? E ninguém quer te ouvir. Na hora que eu te interpreto, aí a verdade é a minha, a sua não interessa mais. Então, isso é não ser humano, né? Isso não é viver o propósito da evolução que a gente está aqui na linha cristã. Então eu vejo que essa empatia que está faltando muito na humanidade, né? E por isso que a gente está vendo tanta atrocidade aí, né? É igual a gente passou aqui, você vê que em todos os âmbitos, né? Administração pública, você tem em política, você tem com o próprio vizinho, né? Você tem com adolescente, ninguém se preocupando, o uso de droga. Então, tudo isso aí está culminando em quê? Num processo que as pessoas estão olhando para o próprio umbigo. Aí eu vou fazer o que é bom para mim, se for bom para você, o problema é seu. Se não for bom para você, o problema é seu também. Então, assim, eu olhar para o meu umbigo. E isso então, foge... a empatia e a caridade traz esse perfume? Sim, porque na hora que você tem essa empatia, que você analisa... o negócio é o seguinte, você não tem que balizar. Tem um conceito que é assim, você é o resumo intelectual das 5 pessoas que você convive. Né? Porque quem você está trocando ideia, tudo isso. Então, eu sempre brinco que é o seguinte, seja sempre o bobo da corte, sempre o pior deles. Porque se eu sou o melhor e eu vou somar com os outros para dividir, tipo assim, nós somos eu e mais 5. Então, se eu vou pegar de todo mundo e dividir por 6, e eu sou o melhor,
eu estou reduzindo o meu patamar. E está tudo bem você ajudar as pessoas. Só que o que eu posso fazer? Eu posso ter esse movimento em 2 âmbitos. Eu posso ter um movimento que eu me conecto, por exemplo, a igreja é um ótimo lugar para isso. Eu venho, conecto e recarrego minhas energias. E aí eu vou num grupo mais fraco e vou ajudar aquele grupo a recarregar também. Nessa hora que eu estou no grupo fraco, eu estou diminuindo minha energia. Mas eu sei onde eu carrego novamente. E com isso, o que é importante? Vocês vão ver que nós vamos atingir o coração de muita gente aqui com esse podcast. Né? Já deixo os parabéns para você de ter criado essa iniciativa. Você é um padre tão tecnológico, eu admiro muito isso, porque está vivendo no tempo presente, né? E justamente só você consegue aconselhar se você conhecer os problemas, né? Se você conviver com os problemas. E aí é importantíssimo isso. A gente estava conversando um pouco antes que o pessoal fala assim, pô, como é que padre que não é casado vai aconselhar casal? É porque é exatamente isso. Primeiro, eu como consultor de negócios, eu vejo muito isso. Por que eu tenho soluções que o pessoal fala assim, nossa, o Walter é muito inteligente, o resultado dele é fantástico. Não sou essa cocada toda, vamos falar assim. Mas é porque eu estou fora do olho do furacão. Eu vejo aquilo lá com uma perspectiva diferente. Porque quem está envolvido no problema, na emoção, acaba não vendo isso. A emoção, ela dá os deslizes todos. Não é? E na hora que você pega um padre, por exemplo, que vai fazer esse aconselhamento do casal, ele está ali com toda a sabedoria, porque é um cara altamente estudado, um cara letrado, vamos falar assim, e ele vai viver aquilo ali e vai falar assim, irmão, e pelos princípios básicos, respeito, amor, e por aí vai. A chave do sucesso é essa, né, padre? Sim. E nessa sua partilha, de que é fundamental que nós tenhamos sempre a essência de promover o bem. Com certeza. Muito bem. Olha, curta o nosso podcast Conexão e Fé, divulgue, conte para as pessoas, porque esse é o nosso projeto. Veja, somos efêmeros, não é? Estaremos aqui até quando for projeto, não é? Mas este movimento, essa experiência vai ficar. E quem sabe, não é? As pessoas daqui 20, 30, 100 anos, 200 anos vão estar aí ouvindo o que nós começamos com uma ideia, com uma tecnologia, mas não deixamos os nossos dons, os nossos talentos, porque para você fazer, você tem que caminhar, tem que dar um primeiro passo. Não busque o tempo todo uma perfeição. Vamos fazer o nosso melhor dentro do que é possível. Claro que vai ter críticas ou que na nossa vida sempre vai ter o que ajustar. Que maravilha, não é? Mas vamos ter a humildade em ajustar, em fazer, mas viver, não é? Viva as emoções todos os dias dessa maravilha que é estar aqui, neste planeta maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Tudo de bom para vocês e curta o nosso podcast.